Shabbat Shalom, pessoal. Boa tarde. Nós estamos hoje fora do nosso habitat normal, mas vamos trazer aí a nossa sétima aliá, a nossa sétima leitura da nossa parashá semanal, Vaierá, e com ela temos aí Maftir, a leitura final. Estamos aí, no dia 1º de janeiro do ano de 2022 pelo calendário gregoriano, e dessa forma aí temos diante de nós novos desafios de acordo com o calendário gregoriano, e você tem a oportunidade de ter aí 365 oportunidades para poder fazer de fato novas coisas na tua vida, ao teu redor. Por isso, vamos iniciar o ano de 2022, hoje dia 1º de janeiro, com a conclusão da nossa parashá semanal, Vaierá, que significa "e eu apareci". E nesse sentido, Moshe ouviu da parte de Deus que ele apareceu aos patriarcas como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas pelo seu nome Havaê ele não foi conhecido, e dessa forma o tetragrama sagrado sendo anunciado a Moshe. Ok, a nossa sétima leitura da semana está no capítulo 9, verso 17, e nós vamos até o verso 32, e na sequência nós iremos então ver a leitura final, Maftir, que é do verso 33 até o 35. Com os comentários de Irash, a nossa sétima aliá, que é a continuação da nossa sétima praga, no Egito, o granizo. Então, assim nos fala a sétima aliá. Contudo, continuas espezinhando meu povo, não o fazendo ir. Era Moshe dando recado ao faraó, com referência dele não autorizar o povo sair do Egito. Moisés fez um risco na parede no local em que o sol projetava sombra e prosseguiu na transmissão da mensagem de Deus. Provarei meu poder absoluto sobre as forças da natureza, mostrando-te que posso controlá-las com regulação perfeita do tempo. A esta hora, amanhã, quando a sombra atingir esta marca novamente, farei chover granizo muito pesado. Nunca houve nada igual no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Estou usando o sol para medir o tempo, em vez de qualquer tipo de cronômetro feito pelo homem, para que não possam contestar a exatidão da minha predição. Por causa da imprecisão de seus relógios, ou porque alguém os adultera ou pode adulterar. Então agora manda aviso, recolhe teu gado e tudo que possuas no campo, todo homem ou animal que estiver no campo e não for levado para o abrigo será atingido pelo granizo e morrerá. O faraó não deu atenção à advertência de Moshe, mas aqueles dentre os cortesãos, os ministros do faraó, que a essa altura já não temiam mais a Moisés, Nós vimos na praga anterior que o povo levou mais a sério Moisés e recolheu os seus gados. Mas aqui a Torá traz para nós a expressão, que temeram a palavra de Deus. Fizeram seus escravos e gado fugir para se protegerem nos abrigos. Então aqui, a partir dessa sétima praga, de fato, os ministros do faraó já mudaram as coisas, a forma de ver e a forma de se expressar, Então eles temeram a palavra de Deus. Então eles já estavam, os ministros do faraó, os cortesãos do faraó, já estavam entendendo muito bem aí a ação das coisas, os acontecimentos. Então temeram a palavra de Deus.
enquanto os que não deram atenção à palavra de Deus deixaram seus escravos e gado no campo. No dia 8 de Tevete, Deus disse a Moshe: levanta a tua mão para os céus e haverá granizo por todo o Egito, sobre o homem, sobre o animal e sobre todas as plantas do campo no Egito, a fim de demonstrar a Moisés que lhe concedia poder sobre os céus. Deus milagrosamente os transportou para cima dos céus e disse-lhe que estendesse a mão sobre eles. Moisés levantou seu cajado para os céus, Deus lançou trovões e granizo, e fogo milagrosamente desceu ao solo dentro do granizo, apesar de que o fogo, por natureza, sobe e não desce, e Deus fez chover granizo sobre o Egito. Aqui nós temos então a continuidade da praga do granizo, e até aqui no verso 23 nós vemos aí a ação divina sobre a sétima praga. E aqui esse comentário de Irache, né, falando sobre que Deus transportou Moisés e Arão acima das nuvens. Então esse comentário, né, que está alicerçado no Talmud, mais a Mishnah, em que Deus ele transporta Moisés e Arão acima das nuvens para mostrar a eles exatamente que ele tinha o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a própria natureza. E então Deus ordena a Moshe estender o cajado, e ele estende o cajado, e então começa trovões e granizos, né, a cair do céu, e o fogo, né, o fogo milagrosamente ele estava dentro do granizo. O fogo normalmente sobe, né, a sua chama ela sempre procura ir para as alturas, mas no caso específico aqui, o fogo dentro do granizo estava descendo, né? Então, mais uma ação de Deus mostrando a Moshe explicitamente que ele detém o poder de toda a natureza. Ele faz o fogo descer ou subir, não tem problema algum, ele é Deus, né? Então essa é a questão aí. Na continuidade, verso 24, o granizo foi muito pesado, com relâmpagos fulgurando milagrosamente no meio do granizo, como jamais ocorrera em todo o Egito, desde que esse se tornou nação. Por todo o Egito, o granizo assolou tudo que estava ao ar livre, fosse homem ou animal. O granizo assolou todas as plantas do campo e destroçou toda a árvore do bosque ou do campo. Somente em Goshen, onde estavam os israelitas, não houve granizo. E o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez pequei, Deus é justo, e eu e meu povo somos os maus. Orai a Deus, já houve suficientes trovões enviados do céu e granizo. Eu vos farei ir, e não precisais permanecer mais. Moisés disse-lhe: agora que alguns de teu povo recolheram seus carneiros à cidade, a vossa cidade está cheia do objeto de vossa idolatria, porque o carneiro era objeto de idolatria para os egípcios, de modo que não posso rezar dentro dela. No entanto, quando eu sair da cidade, estenderei minhas mãos em oração para Deus, os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que o mundo pertence a Deus. Porém, quanto a ti e teus cortesãos, sei que ainda não temeis a Deus, apesar do que dizeis. O linho e a cevada foram esmagadas pelo granizo, porque a cevada estava madura e o linho formara pedúnculos, mas o trigo e a espelta não estavam esmagados, pois germinam tardiamente e, portanto, ainda estavam flexíveis. Simplesmente se curvaram com a força do impacto. Mesmo assim, foi um milagre o granizo não os ter destruído também. Aqui nós encerramos a nossa sétima aliá, e antes de fazermos o mafitir, né, vamos comentar também sobre a questão
do risco, né, em que Moshe ele fez ali na parede, com referência ao sinal do momento que aconteceria a praga do granizo, né? Então nós temos outros comentários aqui em que os nossos sábios falam sobre a questão, né, propriamente dito, né, sobre a questão do risco na parede, né? Então a advertência, né, de Deus através de Moshe ao faraó, ela foi realmente real, e ainda avisando o faraó, né, que essa praga ela seria muito diferente, pois as 6 primeiras juntas não teriam o mesmo poder, né, destruidor como a 7ª praga, a praga do granizo. E então, como os cortesãos, né, eles junto com o faraó, né, os ministros e o faraó sempre estavam ali usando os seus sábios, os necromantes, né, os feiticeiros, etc. e tal. Então, dessa vez, Moshe, para mostrar, né, a todos os egípcios que Deus detém o poder de toda a natureza, que todo o poder só está em Deus, porque Deus é tudo. Então, Moshe, para fazer um sinal quando a praga do granizo começaria, ele fez um risco na parede. E esse risco que ele fez na parede, Moshe disse, nessa mesma hora, amanhã, quando realmente a sombra chegar neste lugar, então a praga ela começará exatamente nesta mesma hora, na hora que tocar o risco na parede. Sem sombra de dúvidas, né, havia a contagem de tempo, de horas que eles tinham lá, mas eram feitos pelos homens. Quando Moshe ele faz o risco na parede e fala sobre o sinal que acontecerá, então o horário, o relógio, vamos assim dizer, não estava sendo ali feita pela mão do homem. Moshe fez apenas o risco. E então a prova do poder de Deus ali seria mostrada realmente que ele tem o poder sobre tudo e todos, sobre toda a natureza, sem exceção. Então, para que não houvesse dúvidas alguma, porque o homem ele poderia alterar o relógio do tempo, ele poderia adiantar ou atrasar, e dentro desse escopo, então, os necromantes, junto com os ministros do faraó e o faraó, eles poderiam fazer uma alteração e dizer que não é Deus que está fazendo estas coisas, que seriam os atos mágicos de Moshe e Arão que estariam fazendo estes sinais no Egito, né? Então, assim, quando Moisés lhes deu a hora exata em que a praga iria começar, era importante ter certeza que os egípcios não fariam qualquer erro ao calcular o tempo, e que os magos não adulterassem intencionalmente os relógios egípcios, pois se houvesse qualquer equívoco, então o faraó poderia pensar que a praga não tivesse genuinamente vindo de Deus. Então Moshe escolheu o método de cálculo de tempo que não deixava nenhuma brecha para enganos, pois Deus é o que detém todo o poder realmente da natureza. Então ali era o relógio da natureza, Deus fazendo as coisas acontecerem exatamente no relógio de Deus, ou seja, no tempo de Deus, né? Então o risco na parede é para mostrar essa realidade aí, ok? A nosso Mafitir, a leitura final, versos 35 a 33 a 35 do capítulo 9, diz assim: Moisés deixou a presença do faraó, saiu da cidade e estendeu suas mãos para Deus em oração. Os trovões e o granizo cessaram, os pedregulhos de gelo em queda desapareceram antes de alcançar o solo. A chuva parou de cair no solo,
Até as gotas que estavam caindo pararam no ar quando Moisés rezou. Foram ao chão posteriormente ou evaporaram onde estavam. Contudo, quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, ele continuou a pecar. Seu coração, bem como os dos seus ministros, manteve-se impassível. O faraó obstinou-se e não fez ir os israelitas, exatamente como Deus falara por intermédio de Moshe, né? Então, aqui nós temos, sem sombra de dúvidas, né, os sinais, né, das pragas, né? Então, a praga de número 5, 6 e 7, que fecha aqui a nossa paraxá semanal. Então, dentro de um aspecto aqui que nós estamos vendo sobre as pragas, então, primeiramente, nós vamos ver sobre as pragas, qual o significado delas dentro do campo de uma batalha, né? Então, segundo os nossos sábios, Deus ele atuou como um general que estava mesmo num campo de batalha, né? É isso que nós temos visto aqui. Então, a quinta praga, a peste dos animais, então significa, antes da batalha, o general envia mensageiros especiais que encontram formas de destruir os animais do inimigo. Deus trouxe uma praga especial, a peste, que atacou os animais dos egípcios e lhes causou a morte, né? Então, os cavalos também seria a morte, a peste que atacou eles, seria mais um ingrediente para derrubar a moral da tropa inimiga. E nesse sentido, perderia o ânimo para a batalha, para a guerra. A sexta praga, que foi a sarna, então nesse caso aqui o general busca formas de destruir os soldados no campo inimigo, para que restem menos guerreiros para lutar. Igualmente, Deus causou a doença dos egípcios, fazendo com que tivessem sarna. Dessa forma, mais ainda, a moral da tropa foi se extinguindo, né? Foi abaixando, melhor dizendo, foi caindo, né? E o ânimo para a batalha foi cada vez mais sendo perdida para os egípcios. A sétima praga, o granizo, que é o que encerra a nossa paraxá semanal, o general bombardeia a cidade com armas e mísseis. Então Deus enviou tempestade de granizo sobre os egípcios, né? Então essas são as comparações no sentido de Deus ser um general no campo de batalha, né? Agora, por que os egípcios mereceram as pragas, né? Então vamos ver aí a quinta, a sexta e a sétima para fecharmos, né, as 7 pragas da nossa paraxá. Então a quinta praga, que foi exatamente a da peste, os egípcios, eles obrigavam, né, os judeus a serem pastores do gado, para enviá-los a campos distantes e mantê-los afastados das suas famílias. Como castigo, Deus matou os animais dos egípcios com uma peste, né? Voltando a falar aqui, que entre outros objetivos, né, dos egípcios, era exatamente separar os maridos das suas esposas. Esta foi a forma que o faraó encontrou com os seus ministros, com os seus necromantes e etc e tal, para tentar fazer um controle de natalidade, porque os judeus, os israelitas estavam se multiplicando cada vez mais. Então eles enviavam os judeus como pastores dos seus rebanhos e mandavam que eles fossem a campos muito distantes, muito longos, e passassem dias ali até retornarem com o gado. E nesse sentido, então, eles ficavam separados das suas esposas e eles não poderiam realmente procriar tendo filhos. A sexta praga, a da sarna, por que eles mereceram? Outra cruel ideia dos egípcios era dar ordem
ordens confusas aos judeus nas casas de banhos. Aqueçam-me a água, então traga-me água fria. Então eles ficavam lá falando para os escravos judeus: a água está fria, põe mais água quente. A água está quente, põe mais água fria. Então, de modo que Deus afligiu os egípcios com bolhas de sarna, que doíam tanto, que já não podiam mais tomar banhos. Então, eles ficavam sem tomar banhos, tanto banhos quentes como banhos frios. Então, não adianta nada agora eles falarem: a água está muito quente, põe água fria. Agora a água está muito fria, põe água quente. Então eles não tomavam mais banhos por causa da sarna, né? Os furúnculos que eclodiram nas suas peles. Outra razão também pela qual os egípcios foram castigados de horríveis bolhas foi porque consideravam os judeus uma classe social inferior. Um egípcio nunca comia junto com um judeu. Assim, Deus castigou os egípcios com bolhas dolorosas, com um aspecto tão desagradável que ninguém queria aproximar-se deles, né? Então, eles mesmos repeliam a presença do outro, né? Porque realmente os furúnculos foi uma coisa horrível, né? Então, eles tinham vergonha de ficar perto um do outro. E a sétima praga, né, que encerra a nossa paraxá, outro ato de maldade dos egípcios consistia em ordenar aos judeus: planta-me um jardim, planta-me algumas árvores, né? Então eles ficavam fazendo com que os israelitas plantassem um jardim, plantassem uma árvore, e ficava: agora o jardim, agora a árvore, agora jardim, agora a árvore, né? Então ficavam fazendo com que eles trabalhassem como forma de escravidão, castigo, só para não deixá-los de folga, né? Então Deus destruiu os jardins, os bosques dos egípcios com granizo, ok? E na próxima paraxá, a partir de amanhã, nós teremos aí as 3 últimas pragas, né? E aí nós vamos concluir as 10 pragas do Egito, né? Até aqui nós temos o seguinte, fazendo uma comparação com essas 7 pragas aqui. Então Deus disse, né, no começo da paraxá, lá no capítulo 7, verso 5, o Egito saberá que eu sou Deus, né? Então, além de castigar os egípcios, cada praga trouxe ao Egito mais consciência de Deus, no espírito do próprio versículo: o Egito saberá que eu sou Deus. Então, um resumo, né, que os nossos sábios trazem aqui das 10 pragas, e nós vamos trazer somente a 7, que condiz com a nossa paraxá semanal. Então, nós temos o milagre e o efeito desse milagre. Então, primeiramente, né, a primeira praga, o milagre foi: o cajado de Arão engole os cajados dos feiticeiros egípcios, né? Dessa forma aqui nós temos qual efeito? O faraó recebe a mensagem de que a soberania, o cajado de Deus, é mais poderosa que a sua. Então, a soberania do faraó é nada diante de Deus. Então, esse foi o primeiro milagre que Deus realizou através de Moshe e Arão, né, ali no Egito. Aí, na sequência, nós entramos nas pragas, né? Então, a primeira praga, que é considerada um milagre, sem sombra de dúvidas, o Nilo se transforma em sangue. O efeito dessa praga a deidade do Egito é atacada em sua totalidade. Então, o efeito do milagre é que Deus está mostrando realmente para os egípcios e para o mundo todo existente na época, as 70 nações, que Ele é Deus, que Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos, que só Ele está acima de tudo e de todos. Então, portanto, nesse aspecto aí, Deus está mostrando o efeito do milagre, né? Que
não importa a deidade ou a divindade que eles queiram dar ao Egito ou qualquer outra coisa, só Ele é Deus. Então, com esse exemplo, para todas as nações também, não adianta fabricarem deuses, ídolos, idolatria. São nada diante dele. Ele é o único Deus. A segunda praga foi a infestação de rãs. E o efeito deste milagre foi: a deidade do Egito é uma fonte de destruição para todo o Egito. Ou seja, como a praga das rãs ela começou a partir do Nilo, o que Deus estava mostrando aqui nesse sentido é que o próprio Nilo, o Deus dos egípcios, seria a fonte de destruição para todo o Egito, né? Então, Deus mostrando que Ele é Deus. A terceira praga foi a praga de piolhos. E o efeito, né, sobre todo o Egito foi: os feiticeiros egípcios são incapazes de repetir o milagre. Então eles admitem pela primeira vez que é o dedo de Deus, né? Então as coisas começam a mudar a partir daqui. A quarta praga, né, também chamada de milagres, é a mistura de animais nocivos, cobras, escorpiões e demais animais selvagens, que foi enviada sobre o Egito. O efeito foi: o Egito é lançado à destruição sem precedentes, né? Como nós vimos durante a semana, a mistura dos animais selvagens, né, nocivos, entre eles, né, leões, ursos, etc., cobras e escorpiões, fez com que houvesse uma destruição sem precedentes sobre todo o Egito e os egípcios. Por quê? Porque os animais, a mistura de animais selvagens e venenosos, eles adentravam nas casas, nos palácios e tudo mais, e atacavam as pessoas, os animais também, né? E a destruição foi muito grande. A quinta praga foi a morte do gado por peste, aqueles gados que permaneceram fora, ao céu aberto. O efeito foi: o gado dos egípcios que temem a Deus é salvo. Ou seja, aqueles que ouviram realmente o recado de Moshe, eles temeram a Deus, recolheram seus animais, né, nos estábulos. Então eles ficaram fora do alcance dos céus, no modo de dizer. Eles foram abrigados, e aqueles que não temeram a Deus, eles deixaram seus gados ao relento, e então a peste alcançou todos eles e eles morreram. Então aqui nós temos nessa quinta praga, né, os que deram ouvidos àquilo que Moshe disse, ele acabou salvando os seus rebanhos. E a sexta praga foi: os homens e animais são infestados com furúnculos. O efeito é: os feiticeiros egípcios são totalmente humilhados e sentem-se envergonhados de aparecer diante do faraó, né? Então esse foi o grande efeito, uma grande humilhação para os feiticeiros egípcios. E a sétima praga, né, que encerra a nossa paraxá semanal, que é a do granizo, né, que mata homens e animais. O efeito é: a precisão de Deus foi demonstrada pela hora exata em que a praga começou, o risco na parede que Moshe fez, né? Então, nesse aspecto aqui, amados, Deus está mostrando de forma bem clara ao faraó todo o seu ministério, ou os seus ministérios, os seus ministros, bem como os seus conselheiros, os seus feiticeiros, os seus necromantes, que só Ele é Deus, né? A partir de amanhã nós vamos ver então as 3 últimas pragas para concluir a questão das 10 pragas, né? Mas
quando o Eterno disse: o Egito saberá que eu sou Deus, lá no capítulo 7, verso 5. Então as pragas só vieram confirmar que só Ele é Deus. E diante dos aprendizados que nós tivemos aí durante a semana, que cada um de nós possamos realmente refletir e possamos realmente nos prepararmos para uma nova semana e para ela, de forma paralela, né? Nós estamos aí adentrando também dentro do calendário gregoriano do ano 2022 e nós, como Beneinor, estamos muito sujeitos a muitas coisas dentro desse calendário. Então, que nós possamos aí sermos luz para as nações e cada vez mais trazermos essa realidade que nos diz que só Ele é Deus. Que nós possamos viver isso cada momento do nosso viver e que Ele venha nos sustentar durante esse período civil gregoriano, né? E o nosso ano judaico, que nós possamos aí concluí-lo. Nós já estamos aí há 118 dias, né? Do ano 5.782, que nós possamos aí trazer mais luz, mais santidade para este mundo inferior, para que Mashiach se revele rapidamente, que seja para os nossos dias, que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Shalom Shavuot, uma boa passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, com muita energia, muita luz, muita força vinda da parte de Deus. Shalom, shalom. Até amanhã.